antes que pare a força de novo, né? Já parou umas 3 vezes depois que a gente chegou para cá. Então vamos começar o nosso culto. Deixa eu dar alguns avisos. As crianças de 2 a 9 podem subir. Crianças de 2 a 9 anos. Nós estamos precisando de 3 auxiliares para o berçário à noite. Nós estamos com dificuldade de muita criança, né? Então, se você puder ajudar, seria bom. Aí tem que conversar com a Aline, porque eu não sei cadê a Aline? Ali, né? Conversa com ela, porque eu não sei assim quantos dias por mês, se é todo domingo, né? Mas seria importante. Nós temos um grupo grande de crianças de berçário, então seria importante nós termos pessoas suficientes para essas crianças, porque algumas, né, dão trabalho, né? No bom sentido. Eu entendo, mães entendam, é no bom sentido que dão trabalho. Nós vamos ter também, no mês de novembro, o nosso retiro de homens. Tem aí 9, 10 e 11 de novembro. E a gente gostaria de desafiar a igreja a estar presente. Os homens da nossa igreja. Tem um papel ali, um cartaz ali na entrada, mostrando o lugar. Tem a página para você poder entrar e dar uma olhada. Então, nós estamos programando esse evento. Esse ano, a nossa igreja está responsável. É um retiro da Conrielce, mas nós estamos responsáveis. E o tema é cristão e sua relação com o dinheiro. Acho que é um tema bem importante para nós. Vai ficar em R$155, mas dá para você dividir em umas 2, 3 vezes ainda. Ainda dá tempo de você dividir esse valor. Mas como eu conheço a nossa igreja, vai ficar tudo de última hora, né? Mas se vocês puderem dar o nome antes, pelo menos, a gente agradece para poder ver como é que a gente vai fazer, se vai precisar de ônibus, se nós vamos de carro e assim por diante. Amém? Amém, irmãos? Amém. O Erlon pede para avisar, irmãos do conselho de irmãos, tem um questionário sobre o presbitério, que precisa ser preenchido. Então, aqueles que não têm internet, que não têm como preencher pela internet, ali atrás tem procura os diáconos, que eles vão mostrar para vocês onde estão esses questionários. Dia 6 de outubro, nós vamos ter um dia para as crianças de 2 a 12 anos. Vai ser a partir das 14 horas. Se você tem vizinhos, amigos, procura também a Aline, o pessoal, eles vão arrumar uns convites para vocês levarem para casa, para vocês poderem distribuir. Ok? Traga também, você que tem criança nessa idade, traga suas crianças aí, que é um tempo bem gostoso. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui de aviso. Eu creio que é só, né? Então, nós queremos convidar você agora a entrar na presença do Senhor, para louvar e bendizer o Senhor. Diz lá o Salmo 9, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustenta o meu direito e a minha causa, no trono tu assentastes e julga retamente. Nosso Deus tem estado conosco, dia a dia, amém? Cada dia Ele tem nos amparado, nos fortalecido. Eu quero convidar você agora a ter um momento como igreja, como eu sei que você talvez já fez isso em casa, você já faz isso durante a semana, ter um tempo de louvor, na presença de Deus. Mas nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja, que se reúne aqui, um corpo. E eu gostaria de convidar você como esse corpo, a estar entrando na presença do Senhor nesse momento. Talvez haja preocupações, como a gente tem sempre dito, com o que vai acontecer amanhã. Mas entra na presença do Senhor, aquieta teu coração na presença do Senhor. E põe diante dele o teu coração.
porque é isso que Ele quer ver. Não é a tua voz, se ela é bonita ou se ela é feia, se ela está afinada ou não. Se estiver afinado, melhor. Mas o que Ele quer realmente é ver o que está saindo do teu coração. E eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento e entrar na presença do Senhor. Que Ele merece todo o nosso louvor e nossa adoração. Pai, assim nós nos colocamos como igreja diante da Tua presença, Senhor Deus, para louvar o Teu santo nome, Senhor Deus. Bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus. Pela salvação que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, em Cristo Jesus. Pelo nosso levantar a cada manhã, na certeza de que o Senhor é conosco e vai estar nos dirigindo, orientando as nossas vidas. A cada manhã, Senhor Deus, nós podemos saber que mais um dia se passou e mais um dia próximo do Senhor nós estamos, porque a eternidade está chegando cada vez mais rápido. E nós nos alegramos com isso, porque aí sim, sem esse corpo do pecado, o nosso louvor será santo, como o Senhor merece, Senhor Deus. Mas até lá, Senhor Deus, até chegarmos nesse grandioso dia, em que Cristo irá buscar a sua igreja, e estaremos todos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome com o corpo glorificado. Nós pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos feito, Senhor Deus, consciente ou inconscientemente, que tem nos separado de Ti, Senhor Deus, que tem nos afastado, Senhor. Assim nos colocamos, ó Deus, humildemente na Tua presença, e que o sangue de Cristo Jesus, derramado lá na cruz, esteja purificando os nossos corações, e possamos estar em santidade na Tua presença, Senhor Deus, para louvar o Teu santo e bendito nome, Senhor Deus. Assim nos colocamos diante do Senhor, pedindo também que a Tua graça se manifeste no nosso meio nessa noite. É a oração que nós fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé, vamos estar louvando e bendizendo esse Deus maravilhoso.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom declarar que nós amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, nós dizemos ao mundo, dizemos aos nossos problemas, dizemos às tribulações que nos perseguem. Nós amamos o nosso Rei. Nós servimos um Deus poderoso. E por isso nós podemos também cantar que eu estou firme nas promessas do meu Senhor. Não importa se a terra estremecer, se vier um vento forte querendo te derrubar, se as ondas do mar te amedrontarem, você pode declarar sempre: firme, firme nas promessas do meu Salvador, eu estarei. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo tempo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, tem amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre e da luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você consegue se lembrar de uma promessa que o Senhor fez na tua palavra, ou uma promessa pessoal que Ele fez na sua vida? Queria que cada um de vocês pensasse numa promessa do Senhor. Coloca essa promessa do Senhor no seu coração agora. Senhor Jesus, nós queremos ficar e permanecer firmes naquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós. Deus, eu sei que o Senhor prometeu que cuidaria de nós, que não nos abandonaria, que providenciaria a nós sustento, que daria sobre nós gozo, a alegria do Senhor. O Senhor prometeu a Deus que sobre a tua cruz, Jesus, o Senhor levou as nossas enfermidades. O Senhor prometeu, Senhor, que estaria conosco todos os dias, mesmo que os dias aqui não seriam fáceis, mas o Senhor estaria conosco. O Senhor prometeu, ó Deus, a cada um que está aqui, muitos sonhos, ó Deus, e planos que as pessoas têm colocado diante do Senhor, que os teus filhos têm colocado diante do Senhor, e o Senhor lhes prometeu que cumpriria. Deus, diversas são as promessas do Senhor que estão nas tuas palavras, que está na tua palavra, diversas são as promessas. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel, a tua palavra não mente. Nós estaremos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, aguardando a se cumprirem cada uma delas. Não importa, ó Deus, as tormentas, não importa, ó Deus, as tempestades que venham, as dificuldades ou mesmo os pensamentos que venham tentando nos fazer desistir. Nós queremos estar em pé, firmes no Senhor, para a honra e glória do teu nome. Vamos cantar mais uma vez?
Lembre-se da palavra dele, da promessa que você está aguardando. E cante: estarei firme no Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme.
exaltamos o nosso Deus poderoso, porque Ele é grande, tremendo, maravilhoso. Nosso Rei é supremo, excelso, exaltado, Deus, seja engrandecido. Nós queremos declarar agora a Tua grandeza e cantar quão grande Tu és. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós declaramos que Tu és um Rei magnífico. Tu és o Senhor dos senhores. Nós contemplamos a Tua beleza e a Tua majestade e declaramos que não há outro Deus tão grande como Tu és. Não há outro Deus tão poderoso. Não há outro Deus tão amoroso e grande em misericórdia, que estende a Tua mão, que nos carrega no colo. Nós te amamos, Senhor, te adoramos. O esplendor de um rei, lindo rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Aleluia. Tremer com Sua voz, tremer com Sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Os gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se tornam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Grande, 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 Senhor Santo, Santo. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, engrandecido. Recebe toda a honra, recebe todo o louvor. Nós nos reunimos aqui para te adorar. Nos reunimos aqui para buscar a tua face, para contemplar a tua beleza, Senhor. Aleluia. Hosana nas alturas. Louvado seja o Senhor. Seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado. Que o Senhor possa ser exaltado também na minha vida, Deus. Que cada um aqui possa testemunhar do Senhor e viver retamente na Tua palavra. De forma, ó Deus, que aqueles que nos cercam olhem para nós e vejam a Tua luz. Vejam o Teu esplendor, ó Deus, refletido em nós. Que nós possamos ser moldados conforme a vontade do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor prova os nossos corações. Que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Que as intenções, os desejos, os sonhos, as vontades, os pensamentos sejam todos, ó Deus, conforme a Tua palavra e conforme a Tua vontade. Que o Senhor encontre em nós servos fiéis. Que o Senhor encontre em nós filhos que podem ser bênção, ó Deus, na vida de outros. Que o Senhor encontre em nós vasos, instrumentos para o louvor da Tua glória, para que o Teu reino seja expandido, para que a Tua palavra alcance vidas que precisam do Senhor, que estão indo para o inferno. Vidas estão caminhando rumo ao inferno. E que as nossas vidas, ó Deus, possam servir de luz, possam servir de ponte para que essas pessoas cheguem ao Senhor, ó Deus. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Olhe para nós, ó Deus, e que o Teu Espírito mova as nossas vidas e os nossos corações para que o Senhor nos encontre fiéis e úteis no dia que o Senhor precisar. Nós nos entregamos ao Senhor e queremos engrandecê-lo com as nossas vidas, com o nosso dia a dia, com as nossas atitudes. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios se exaltarão. Seja
engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Agora nós teremos a oração intercessória. José Luiz. Boa noite, irmãos. Eu não sei vocês, mas ali e refletindo sobre esses louvores, sobre aquilo que nós estávamos declarando a Deus. E pensando na fidelidade desse Deus maravilhoso que nós temos. A palavra do Senhor lá em Isaías 44. Isaías 44, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou, desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Tudo aquilo que nós louvamos agora são promessas do Senhor. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E aqui em Isaías, confirmo que nós louvamos. Que o nosso Deus, Ele irá derramar bênçãos sobre os teus descendentes, ó Jacó. E nós somos descendentes. E eu chamo todos aqueles que têm algo a colocar no altar do Senhor. Venham à frente. Nós vamos ter agora aquele momento da oração intercessória. Se você tem uma tribulação, pedido, um agradecimento, venha à frente para nós estarmos orando como igreja. Porque esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, verdadeiro e único, Ele ouve a súplica daquele que clama. Eu convido a igreja, os demais, a do mesmo modo estarem curvando as suas frontes agora, em oração, em louvor e em agradecimento. Principalmente, reconhecendo agora que esse Deus maravilhoso, que Ele não é homem para mentir, que esse Deus maravilhoso, que tudo sabe, tudo conhece, Ele prometeu que bênçãos Ele derramaria sobre as nossas vidas. Mas, ó Pai, me coloco diante de Ti agora, ó Pai, porque sou pecador. Me coloco Ti agora, ó Pai, porque não sou capaz de cumprir as minhas promessas.
sou falho, sou errante. Muito o Senhor já ouviu, ó Pai, da minha boca, que eu seria fiel, que o Senhor estaria em primeiro lugar, que nada, ó Pai, tomaria o lugar que é teu. Mas, ó Pai, o quanto eu tenho cedido a essas promessas, quanto, Pai, eu tenho falhado, tenho colocado outras coisas, ó Pai, acima de Ti. Por isso, ó Pai, eu clamo a Ti, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, se mova, ó Pai, coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que tudo sabe, tudo conhece, que Ele me ajude, ó Pai, a corrigir o meu caminho, que eu possa, ó Pai, me colocar diante de Ti, que eu possa dobrar os meus joelhos, ó Pai, e receber, ó Pai, o perdão, e receber, ó Pai, a bênção que o Senhor prometeu. Por isso, ó Pai, cura meu coração, me ensine, ó Pai, a ser fiel nas promessas que eu fiz diante de Ti. Me ensine a ser fiel nas promessas que eu farei diante de Ti. Ó Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, ó Pai, são incalculáveis. A Tua misericórdia que tem me poupado, ó Pai. Ó Pai, me acolha, ó Pai. Acolha a cada um dos seus, Pai. Acolha a cada um, ó Pai, que diante de Ti está agora dobrando os seus joelhos, que está clamando pelo perdão. E que nós possamos, ó Pai, seguir com a grande comissão. Que nós possamos, ó Pai, Te servir. Que nós possamos, ó Pai, estarmos colocando o Senhor no lugar que é devido. Ó Pai de amor, de misericórdia. Que eu possa sair daqui essa noite transformado, ó Pai. Não transformado somente nessa noite, mas transformado, ó Pai, o meu caráter, transformado o meu agir, transformado, ó Pai, o meu buscar a Ti. São, ó Pai, inúmeros os pedidos, são, ó Pai, inúmeros os pedidos de oração, nomes que estão sendo colocados no Teu altar, famílias, ó Pai, que estão diante de Ti agora, buscando por uma reconciliação, buscando pela comunhão. Nomes, ó Pai, pessoas que estão enfermas. Também, ó Pai, aqueles que perderam a fé e se afastaram de Ti. Ó Pai, ouça, ó Pai, a súplica do Teu servo. Ouça, ó Pai, a súplica, ó Pai, que é deixado no Teu altar. E a cada um de nós, ó Pai, e a cada um de nós, ó Pai, faça com que nós possamos, ó Pai, ter as nossas esperanças renovadas a cada manhã. Que nós possamos ter as nossas esperanças em Ti. Ó Pai, visite cada lar. Visite, ó Pai, cada irmão. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha encher os nossos corações com tudo, ó Pai, que vem de Ti. Que nós possamos, ó Pai, dar espaço. Que nós possamos, ó Pai, dar lugar a Ti e Te colocar no lugar que é devido.
Por isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome, ó Pai, de Teu Filho amado, é que nós buscamos em Ti a reconciliação, ó Pai, com Teu Filho amado. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nos abençoe e nos guarde. E faça, ó Pai, com que nós sejamos pilares, rocha, luz e o bom perfume, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Teu Filho amado, ó Pai. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, agora nesse momento. Se você preparou para hoje, pegue o que você separou, o seu dízimo, a sua oferta, feche os seus olhos. Senhor Jesus, como é bom poder participar do Teu reino, poder trabalhar para o Senhor. Deus, nós trazemos aqui hoje os dízimos, as ofertas, para honrar e glorificar o Teu nome. Deus, ajuda-nos nas nossas dificuldades. Abençoa, Senhor, aqueles que com sacrifício têm feito isso. E honra, Senhor, os Teus filhos, conforme diz na Tua palavra. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. As crianças e adolescentes podem subir.
Eu queria, antes da gente meditar na palavra do Senhor, que nós tivéssemos mais um momento de oração. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos superiores, pelos nossos comandantes, por aqueles que estão no poder, para que a nossa vida vá bem. Eu gostaria de estar orando nesse momento. Nós estamos aí nos aproximando da eleição. Sempre fica aquela dúvida em quem votar, como depositar a nossa confiança no voto, em qual pessoa fazer isso. É sempre difícil, porque a gente não sabe como essas pessoas vão reagir. Mesmo se é uma pessoa nova, como é que ela vai lidar com todo o poder, com toda a autoridade e assim por diante. Mas Deus conhece essas pessoas e Ele pede na sua palavra que a gente interceda por essas pessoas, que ore por eles. Então eu gostaria de estar nesse momento, que a gente está orando e pedindo sabedoria a Deus, em quem votar, como votar, né? E que aqueles que receberem esse direito de estarem governando, que eles possam, então, governar com sabedoria e discernimento. Amém? E gostaria de convidar você a estar orando continuamente por essa eleição. E nós sabemos que a oração move todas as coisas. E nós podemos influenciar, sim, não só através do nosso voto, no voto consciente, mas também através da nossa oração, do nosso colocar diante do Senhor essas situações. Pai, diante de Ti nós nos colocamos, ó Deus, e clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por essa eleição municipal que vamos ter no próximo mês. Pai, quem é a melhor pessoa, em quem nós devemos confiar o nosso voto, Senhor Deus, esteja iluminando os nossos corações, ó Pai, para que cada um de nós possa, na segurança do Senhor, ó Deus, estarmos depositando, Senhor Deus, na urna, aquilo que nós achamos que é o melhor. E aqueles que irão vencer, Senhor Deus, nós desde já entregamos essas vidas diante do altar do Senhor. Sabemos que a grande maioria ali não tem interesse com o Senhor, e até aqueles que têm interesse com o Senhor, muitas vezes, chegando ali, tomam rumos diferentes. Ó Pai, mas conhecendo ou não a Ti, ó Deus, nós pedimos que seja uma pessoa honesta, Senhor Deus, uma pessoa que busque o bem da nossa cidade, Senhor Deus, da nossa região. Assim clamamos ao Senhor já por essas vidas. Que a mão do Senhor, ó Deus, tanto para bênção como para castigo, Senhor Deus, seja sobre essas vidas. E assim, ó Deus, elas respondam, Senhor Deus, segundo os atos que tomarem, as decisões que tomarem, Senhor Deus. Assim nós colocamos cada um deles diante do altar do Senhor, pedindo, ó Deus, a Tua direção sobre tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos falado um pouco sobre missões, sobre nosso dever de pregar o Evangelho e algumas outras coisas durante esses dias. E nós sabemos que tudo isso está relacionado diretamente com a atuação do Espírito Santo. Ele é a nossa mola propulsora, Ele é a nossa força, Ele é a nossa direção com relação a levarmos o Evangelho adiante. E Jesus Cristo disse aos seus discípulos: convém que eu vá, para que o Espírito venha. Seus discípulos queriam que Cristo continuasse. Mas os planos de Deus para Cristo Jesus era chegar até a cruz, morrer, ressuscitar ao terceiro dia e ir embora. Corporalmente ir embora. Mas estar presente através do Espírito de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito sobre o Espírito Santo. Não é? Como uma pessoa que é, um ser que é, assim como Deus Pai, Deus Filho, assim é Deus Espírito Santo. E Ele está em nós com um propósito. E quero começar lendo Atos 2:38,
que diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Paulo, depois, ou melhor dizendo, Pedro, depois de haver sido enchido pelo Espírito Santo lá em Pentecoste, ele muda completamente a sua maneira de ser. O homem que havia negado a Jesus, com medo de ser reconhecido como alguém que seguia Jesus e possivelmente seria também preso, agora se levanta de uma maneira com ousadia, com sabedoria, um homem iletrado, como nós vemos lá no capítulo 4, que os sacerdotes reconhecem nele algo diferente e dizem: olha, esse homem andou com Jesus, porque é um homem iletrado, inculto. Ele não sabe nada dessas coisas que ele está falando. E com essa autoridade ainda. E da onde vem tudo isso? Da presença do Espírito Santo na vida daquele homem. E lá em Pentecostes o Espírito Santo desce sobre eles e dali em diante há uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. E aqui ele diz que quando nós reconhecemos os nossos pecados e aceitarmos essa verdade em nossas vidas, então devemos nos batizar em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. E aí então receberemos o dom do Espírito Santo. Receberemos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E junto com essa presença vêm inúmeras bênçãos. E eu vou só dizer algumas, vou falar alguns versículos, mas não vamos ler todos eles, ou melhor, nenhum deles nesse momento. Nós somos inclusos na família de Deus nesse momento. Quando recebemos o Espírito, recebemos então a nossa salvação, e somos inclusos na família de Deus, porque até então éramos criaturas. E essa é uma verdade que o mundo precisa saber. Que sem Cristo Jesus nós somos apenas criaturas. Nós não somos filhos de Deus porque nascemos nesse mundo, como alguns pregam. Nós somos apenas criaturas, afastadas de Deus. Romanos 8,15 e Gálatas 4, de 4 a 6, fala sobre isso. Se você quiser marcar depois e ver na sua casa. Somos batizados no corpo de Cristo, somos introduzidos no corpo de Cristo. Corpo que irá para a eternidade com Deus, a sua igreja. O corpo de Cristo, a verdadeira igreja. Aquela que é invisível. Aquela que é invisível. Quando nós recebemos a Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo então nós somos incluídos nesse corpo. E um dia Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e todos estaremos então na presença de Deus, louvando e bendizendo ao Senhor. Ele é o nosso selo para o dia da redenção. E a palavra aqui usada em Efésios 4:30 é aquele selo, já falei aqui acho que algumas vezes, que o rei colocava numa carta que ele iria enviar para alguém, então ele derramava aquela cera, colocava o seu selo, e só o remetente que poderia abrir. Qualquer outro que abrisse, que mexesse com esse selo, seria morto. Porque não poderia se abrir esse selo de jeito nenhum, que era o rei enviando. É a mesma palavra usada aí, é Deus, é Cristo Jesus nos mandando para Ele mesmo, podemos dizer. E esse selo é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse selo é a nossa garantia de entrada lá nos céus. Se tivermos a marca do Espírito Santo em nossos corações, nós entraremos para a eternidade. Mas se não, não, porque sem essa marca não houve conversão verdadeira. Talvez um convencimento, talvez qualquer outra coisa, mas a conversão verdadeira é quando esse selo, quando essa marca está em nosso coração. E é uma marca transformadora, né? Romanos 5:5 diz que recebemos um antegosto da nossa herança celestial.
Porque o Espírito Santo já começa a nos fazer ver coisas maravilhosas que teremos na eternidade, sentir a presença de Deus de uma maneira completamente diferente, que todo o nosso conhecimento, a nossa mente pode nos fazer entender. Um prazer que só a presença do Espírito Santo pode nos dar, irmãos. Ele já começa a nos dar aqui na terra essa presença, a presença de Deus dentro de nós, seres pecadores, seres incapazes, mas que tem a presença de Deus. Nós somos transformados no templo do Espírito. Então podemos sentir já o que é verdadeiramente a Deus. Podemos desfrutar da beleza, da santidade, daquilo que é e aquilo que será lá na eternidade com Deus. É a preparação do nosso grande banquete na eternidade, irmãos. É um pequeno momento, mas para nós que andamos tão afastados de Deus por tanto tempo, é algo tão gostoso e tão maravilhoso. Infelizmente parece que a gente perde isso com o andar da carruagem. A gente vai se esquecendo, vai desvalorizando, é como alguma coisa nova que a gente experimenta e depois vai passando o tempo, já não traz mais prazer como trazia antigamente. Talvez seja porque nós somos consumistas, pecadores, e facilmente nos enjoamos das coisas. Parece que fazemos isso com a presença do Espírito Santo. E aí quero ligar isso com aquela famosa frase: perdemos o primeiro amor. Esquecemos do primeiro amor. Mas, irmão, busca lá dentro do teu coração, que o Espírito de Deus está lá dentro. E Ele quer te revelar, e quer te mostrar coisas maiores ainda, daquilo que é a eternidade com Deus, do prazer que é viver com Deus. Ele quer mostrar para mim e para você já aqui nessa terra a segurança, o amparo desse Deus maravilhoso. Está lá em Romanos 5:5. Somos habitados pela sua santa presença. Romanos, em 1 Coríntios 6, 29 a 20, já falamos sobre isso. Somos ungidos como sacerdotes, com percepção e poder de sumos sacerdotes, sacerdotes do Senhor. Aquele que vai estar na presença de Deus. E por fim, somos equipados para a obra do Senhor aqui nessa terra. Somos equipados para fazer a obra do Senhor aqui nessa terra, irmãos. E Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 1, ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação ao Espírito Santo. Diz lá: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Igreja de Coríntios, uma igreja que estava experimentando muita coisa da presença do Espírito Santo, mas também estava fazendo muita bagunça com isso, porque nós somos carnais e nós temos que reconhecer isso. Eles eram carnais também, eles se esqueciam de muita coisa e estava uma bagunça mais ou menos. E aí nós vemos que grandes surgiram. Aí vemos um movimento carismático, pentecostal. Não quero dizer que eles são grandes erros, mas que batem na tecla que a pessoa tem que ter o dom de línguas para ter o Espírito Santo. E se esquece que é um dom. É um dom. Como qualquer outro dom. Mas não, se você não fala em língua estranha, você não tem a presença do Espírito de Deus. Se eu não tenho a presença do Espírito Santo, se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu não tenho, então, a salvação, irmãos. O Espírito Santo está dentro. Até entendo que eu posso não ter o enchimento do Espírito Santo. Aí eu posso entender isso.
Eu posso entender isso. Mas quando nós temos Espírito Santo, não precisamos falar em línguas. Porque quando nós lemos Atos 2, nós vemos que o poder do Espírito Santo seria sobre nós. Para quê? Para pregarmos o Evangelho a todos os lugares, a todas as criaturas, a todos aqueles que, enfim, até os confins da terra. Mas nós temos sempre aquele jeito, né? E tem que ser desse jeito. Então nós queremos colocar Deus dentro de um quadrado e dizer, não, Deus é assim. Sim, houve várias manifestações com relação a isso no início. Mas depois as pessoas se esquecem que depois não houve mais. E eu não estou querendo dizer que não existe o dom. Porque é um dom e tem a sua utilidade. E Paulo fala sobre ele, e fala sobre a sua utilidade, e como deve ser. Mas também tem um outro grupo que não existe mais dons, não precisamos de mais nada, né? Só da palavra escrita já nos basta. É um erro completamente igual ao outro, que vai num extremo ao outro. Vai de um extremo ao outro. Um quer enfatizar demais o lado espiritual, de uma forma que saem da Bíblia, porque a Bíblia vai até um certo ponto e depois não vai mais. E o outro nega tudo, para se defender do outro. Mas a Bíblia é clara no assunto. Os dons existem, estão aí para equipar a sua igreja. E muitos têm medo quando se fala em dons espirituais, por causa dos erros, e enfim, que acontece. Mas nós não podemos ter esse medo, irmãos, porque os dons servem para ajudar o desenvolvimento da igreja. Nós falamos que Pedro e João iam para o templo para orar, e aí encontra alguém lá pedindo esmola. Eles falam, olha, esse dinheiro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. É um dom dado por Deus a eles como apóstolos. E aquele dom serviu para quê? Se a gente continuar lendo, serviu até para livrá-los de uma perseguição momentânea. Porque os sumos sacerdotes dizem, o que vamos fazer com essas pessoas? Vamos prendê-las? Se a gente prender, a gente está enrolado com o povo no popular. Por quê? Porque está aí a pessoa que havia lá 40 anos aleijada e agora está andando. Como é que a gente pode ir contra essa palavra? Contra essa verdade? Nós temos que caçar outro meio para destruir isso. Mas por aí não vai dar. Por quê? Não há argumentos. Está lá a pessoa que era aleijada e agora está andando. Então os dons têm a sua utilidade na obra do Senhor. Esses homens tinham o dom de falar também. E lá em Atos 4 também, eles dizem, esses homens andaram com Jesus, porque do jeito que estão falando, como eu disse no início, eles eram iletrados, simples pescadores, não têm conhecimento nenhum. E da onde veio isso? Do dom que Deus deu a esses homens através do Espírito Santo. Então são necessários. São necessários para a obra do Senhor. E a finalidade deles é glorificar o nome do Senhor, para que haja vários ministérios na obra do Senhor. O Espírito Santo está aqui junto conosco para nos capacitar a fazer a obra. Diz lá em 1 Coríntios 12, 4 e 5. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Para a edificação da igreja. Homens e mulheres capacitados para a obra do Senhor. Dos vários ministérios que a igreja tem que ter, irmãos. Que a igreja tem que ter. Efésios 4:13 diz que é para a edificação da igreja. Efésios 4:12 diz que os dons servem para evangelização.
Somos edificados com um propósito. Buscamos crescer na palavra do Senhor com um propósito. Esse propósito é evangelizar esse mundo, é mostrar esse Deus a esse mundo, irmãos. E isso nós podemos através da presença do Espírito Santo. 1 Pedro 4,11 diz que serve para dar glória ao nome do Senhor. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça com a força de Deus, supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E os dons também servem para glorificar a Deus, para exaltar esse Deus maravilhoso. Por que então temos medo de deixar o Espírito de Deus agir em nossas vidas? Por que temos esse medo, irmãos? Quando Pedro ora ao Senhor, lá em Atos 4, ele pede que Deus dê ousadia a eles para pregar, e a palavra de Deus, seguindo, diz que logo em seguida tremeu novamente o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios da presença do Espírito Santo, e saíram a pregar o Evangelho novamente. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito de Deus agir em nossas vidas. Não podemos ter medo, não podemos ter medo e fugir dessa verdade. Porque Deus tem derramado sobre cada um de nós um dom. Cada um de nós tem um dom. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. E cada um de nós tem um dom. Romanos 12, 6. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou se ensina, esmere-se em fazê-lo. Cada um tem um dom. E deve exercer esse dom, sempre como se fosse para o Senhor. 1 Coríntios 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Os mesmos dons sendo iguais, derramados, o mesmo dom, eu posso usar de maneira diferente. Eu posso ter o dom de falar, e o Benny tem o dom de falar, e eu uso de uma maneira, ele usa de outra. Mas todos nós temos, porque o Espírito Santo é sobre nós. Efésios, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, como já lemos. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um de nós tem um dom e que deve ser usado na casa do Senhor, na obra do Senhor. E o Espírito Santo distribui esse dom conforme lhe apraz. Para alguns dá o dom de cantar, de tocar. A outros dá o dom de recepção, de estar lá na porta recebendo alguém. Mas não é menos importante. Não é mesmo menos importante um do outro. Enfim, irmãos, nós somos capacitados para a obra do Senhor. E a pergunta é, por que nós não realizamos essa obra como devemos?
porque não realizamos essa obra como devemos. Talvez seja pela falta de enchimento das nossas com a presença do Espírito Santo. Ele está lá dentro de nós, mas está guardado como algo precioso, reservado lá num cantinho. E toda vez que ele quer se manifestar, a gente segura e fala não. Toda vez que ele quer usar as nossas vidas, a gente segura e fala não. Ou o que é pior, não acreditamos que ele quer usar as nossas vidas, porque achamos que ele só serve para nos guardar e para fazer coisas boas para nós. Mas ele está aí para usar as nossas vidas, para usar as nossas vidas. E nós não devemos ter medo de deixar o Espírito de Deus fluir através das nossas vidas. Temos medo, talvez porque não temos uma intimidade com Deus como deveríamos ter. Intimidade de saber as vontades do Senhor para nós e assim por diante. Eu gostaria de desafiar você a não ter medo do Espírito Santo. A não fugir daquilo que Ele quer realizar na sua vida. Deixe Ele fluir. Deixe Ele fluir através da sua vida. Deixa Deus usar a sua vida, irmãos. Peça a Deus. Peça a Deus. Fala, Deus, usa a minha vida. Tira todo o ranço que eu tenho. Tira todo o preconceito que eu tenho com relação a isso. Não escuta homens, escuta Deus. Escuta aquilo que Deus quer falar na sua vida, irmãos. Não fica escutando o homem, não. O homem, quanto mais ele acha que conhece de Deus, mais ele te afasta de Deus, mais ele se afasta de Deus. A verdade é essa. Às vezes nós conversamos com pessoas simples, incultas, mas podemos conversar qualquer outra coisa e vemos a falta de cultura, vemos a falta de conhecimento. Mas quando conversamos a respeito de Deus, quando conversamos com certas pessoas que não têm cultura a respeito de Deus, e essas pessoas começam a falar de Deus, a coisa muda de figura. Muda completamente de figura. Você começa a sentir a presença de Deus. Porque deixam o Espírito Santo usar as suas vidas. Porque procuram a presença do Espírito de Deus. Porque limpam das suas vidas os pecados e as preocupações desse mundo. Porque são simples. E onde há humildade, aí o Senhor vai operar. Onde há simplicidade, aí o Senhor vai operar. Verdadeiramente. Então abra o teu coração. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Se você um dia aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Talvez você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, tira da minha mente tudo aquilo que não é bom e que impede a atuação do Espírito Santo sobre a minha vida. Talvez o Espírito Santo esteja falando para você agora, você precisa me confessar, você precisa confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque é obra dele. E você não deixa, você não admite isso. Dá ouvido à voz do Espírito Santo. E diga, sim, sou um pecador. E preciso do sacrifício de Cristo lá na cruz. Talvez você já esteja anos e anos de cadeira de igreja.
e nunca experimentou mesmo para valer a presença do Espírito Santo. Porque um dia disseram para você que o Espírito Santo, ele está aí, ele é verdadeiro, mas não deixa muito a coisa mexer não, porque é emoção, sabe como é que é emoção, né? Emoção faz a gente fazer muita besteira. Talvez disseram isso para você um dia. Foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Porque isso aí é para a pessoa ignorante, para a pessoa que não conhece a palavra de Deus verdadeiramente. Não anda por esse caminho, não. Mas deixa Deus falar ao teu coração. E abre o teu coração para Ele e para a presença do Espírito Santo. Porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer dar o antigosto do que é a eternidade com Deus. Por que esperar lá, quando Jesus Cristo voltar? Por que não esperar agora? Como os apóstolos fizeram, como Paulo fez. E olha que Paulo era letrado. Estudou os pés de Gamaliel. Era homem, não é? Mas ele deixou o Espírito de Deus usar a sua vida. Ele se fechou para o seu conhecimento teórico e disse: eis-me aqui, Senhor. E foi usado grandemente por Deus. Não pelo seu conhecimento teórico, mas pela unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. A ponto de até dizer, o Espírito de Deus me impediu de ir para tal região, que eu queria ir para lá pregar o Evangelho. E Deus falou: não, você não vai para lá. A ponto de saber que uma pessoa, uma mulher, que estava atrás deles gritando: olha, esses homens são homens de Deus, são santos do Senhor, e não sei o que, de olhar para trás e dizer: cala-te. Porque ela não tinha nada a ver com Deus. Porque havia discernimento, porque o Espírito de Deus era com ele. E assim nós podemos ser, irmãos. Você pode ser, eu posso ser. Só temos que falar: Deus, eu quero pagar o preço. Eu quero ser um verdadeiro servo do Senhor, usado pelo Senhor. Se afastar dos nossos pecados, principalmente daqueles que a gente guarda e que a gente gosta, né? Buscar as coisas do reino dos céus em primeiro lugar e não as coisas desse mundo, porque nós buscamos muito desse mundo. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje é esse nosso desejo ardente de ter. Temos que ter o melhor carro, temos que ter a melhor casa, temos que ter o melhor computador, temos que ter o melhor telefone, melhor celular. Temos que ter isso, temos que ter aquilo, temos que ter aquilo outro. Temos que ter. Nós temos que ter uma vida na presença de Deus. Porque todas as coisas nos serão acrescentadas, irmãos. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Busca o que lhe é necessário, busca o que é bom para você, mas nunca acima da presença de Deus. E não estou falando de igreja, irmãos. Não estou falando de igreja. Estou falando da tua vida pessoal com Deus. Porque a igreja é aquilo que as pessoas são lá fora. E se o Espírito Santo não está refletindo aqui na nossa igreja, na nossa vida, é porque lá fora nós não somos aquilo que devíamos ser. Estou falando da sua vida pessoal com Deus, do seu momento com Deus. Quanto tempo você tem por dia na presença de Deus? Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro, porque eu tenho que ter. Não tenho tempo para a leitura da palavra de Deus. Eu tenho que ter. E depois recebemos o
aquilo que as pessoas falam, e por estarmos tão afastados de Deus, aceitamos a verdade e nos afastamos mais e mais de Deus. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós vemos hoje crentes cansados, mas não é por causa da obra do Senhor. É por causa da vida agitada que levam, da correria desse mundo, se esquecendo completamente de que nós somos carentes da presença de Deus. Nós somos carentes da presença de Deus. Tudo isso faz com que haja um esfriamento da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero desafiar você a pensar sobre isso, pelo menos. A meditar sobre isso. Porque nós temos um trabalho a realizar nesse mundo, que é mostrar a Cristo Jesus para essa humanidade. Agora, se buscamos as mesmas coisas que elas buscam, o que nós temos de diferente para mostrar para eles? Se vivemos uma vida religiosa e não uma vida na presença de Deus, o que nós temos para mostrar para Ele? Como as pessoas vão sentir aquilo que nós cantamos tantas e tantas vezes na igreja, o poder de Deus, da graça de Deus, se nós não temos isso nas nossas vidas? Como Pedro disse aos sacerdotes, lá em Atos 4, como nós podemos deixar de falar? Vê se é coerente, meus queridos sacerdotes, eu deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido do Senhor, só porque vocês querem? Não, aquilo que nós temos visto é coisa grandiosa. Eu acabei de ser usado pelo Senhor ali, ó. Passei ali, tinha um aleijado, e eu falei para ele levantar em nome de Jesus, e ele levantou. Eu era um pescador, e parece que ainda estava ruim de pesca ainda. E agora, estou falando para multidões, com sabedoria, com autoridade, com poder. E da minha palavra muitos creram. Como é que eu posso deixar de falar? Como é que eu posso deixar de falar? Um homem que buscou a presença de Deus, foi cheio pelo Espírito Santo. Mas ele não foi cheio lá na igreja, ele foi cheio lá no seu dia a dia. E é isso que eu quero que você faça. Busca Deus enquanto se pode achar. Porque daqui a pouco não vai haver mais oportunidade para buscarmos a Deus. Eu quero desafiar você a não, em primeiro lugar, não ter medo do Espírito Santo e daquilo que Ele vai realizar através da sua vida. Alguém disse hoje na escola dominical que ia fazer aniversário, e o Espírito de Deus tocou no coração dela para fazer uns papeizinhos com versículos bíblicos para entregar para as pessoas, para na hora do aniversário as pessoas lerem. Era um momento de alegria, então versículos com palavras de alegria. Não tenha medo de fazer as coisas que o Senhor toca no seu coração através do Espírito Santo. Porque os resultados você não sabe qual vai ser. Mas se nós não damos voz ou ouvidos à fala do Espírito Santo, como vão ser usados? Então não tenha medo. Não tenha medo se a tua língua enrolar.
na hora que você estiver orando. Não tenha medo disso não, meu querido. Não tenha nenhum medo disso não. Porque talvez Deus queira te revelar coisas. Mas não tenha medo. Se o Espírito Santo te tocar para lá impor a mão sobre alguém e orar, não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo do resultado, não. O resultado pertence ao Senhor. Nossa obrigação é falar, eis-me aqui, Senhor. Não tenha medo se o Espírito Santo te tocar e você falar uma palavra para alguém. Não tenha medo disso. Se você está em sintonia com Deus, o Espírito de Deus vai te usar. Mas se nós temos medo de ser usados pelo Senhor, como agir? Como Ele vai abençoar? Então não tenha medo de ser usado pelo Espírito Santo. Deixa Ele fluir através da sua vida. Assim teremos uma igreja forte, equipada, com todos os dons, sejam eles administrativos, sejam eles espirituais, seja lá o tipo de dom que for. O que ele tem que ser é vindo do Espírito Santo. Então fica aqui o meu desafio, o meu convite, a você não ter medo do Espírito de Deus. Porque eu sei que Ele vai te dar momentos inesquecíveis na presença de Deus. Momentos para você experimentar e se embarcar com aquilo que vai ser lá na eternidade. A verdade é essa. Com aquilo que vai ser lá na eternidade, quando nós estivermos todos com Deus. Então não tenha medo disso. Sempre com ordem e decência, não tem problema nenhum. E era isso que Paulo, ou é isso que Paulo questionou com relação a Coríntios. Ordem e decência no uso dos dons e tudo mais. E que Deus te abençoe. E você possa receber essa palavra sem preconceito. Como uma palavra de Deus para o teu coração. E que Ele seja hábito de tudo. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, junto com os irmãos, louvando o Teu nome. Já experimentando um pouco daquilo que vai ser lá na eternidade, Senhor Deus. E agora quero nos colocar, Senhor Deus, diante da Tua presença. E pedir ao Senhor, ó Deus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre essas vidas que estão aqui presentes, Senhor. Ó Pai, tira todo o preconceito que possa haver, conceitos de homens, Senhor Deus, e não do Senhor. E coloca toda a Tua verdade em nossos corações. E que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, dê a cada um discernimento sobre o dom que o Senhor tem para essas vidas, ó Pai. E que eles possam usá-los, ó Pai, aqui nessa casa, para a honra e glória do Teu nome. Santo, santo, santo é aquele que vem em nome do Senhor. Assim o recebemos, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito, para que tenhamos ousadia no pregar a Tua palavra, sabedoria no pregar a Tua palavra. Que essa igreja seja uma igreja equipada, não para viver aqui dentro, Senhor Deus, mas para viver lá fora, no mundo, demonstrando toda a autoridade do Senhor, todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor do Senhor. Que só pode ser vivido e experimentado através do Teu Espírito. Assim seja, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.